Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Irmãos e irmãs, então hoje completaremos sobre os valentes de Davi, os 37, ou os nomes que relatam a palavra, e a unção final. Também hoje já terminou o retiro jovem pela tarde, e Deus operou grandissimamente. Então vamos fazer agora a leitura dos últimos valentes de Davi. A leitura, ela está baseada então em 2 Samuel, no capítulo 23, aonde nós vamos então fazer a leitura. 2 Samuel é no capítulo 23, e a leitura então agora é sequencial. Ontem nós fomos até Resraí, no verso 35. Agora nós vamos seguir aqui o outro nome. Nessa tradução aqui está Naraí. Em alguns está com P, nessa versão aqui está com N. Então vamos ler, verso 35 dos valentes de Davi, os finais. Então Naraí, Arbita, e também Igal, filho de Natã, de Zobá. Bani também, que era gatita. E também Zeleque, amonita. E agora Paraí, que está, algumas bíblias estão lá em cima, Naraí, aqui embaixo Naraí, outros Paraí, que era Berotita, que trazia armas de Joabe, filho de Zeruia. E Ira, que já foi lido, Trita, Garebe e Trita. E Urias, Eteu, 37 por todos. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então veja que a palavra de Deus declara que Davi então ele teve 37 valentes para tornar ele rei e aprovar o seu reinado. Qual que é a função disto? Vamos terminar os últimos nomes, mas fundamentalmente tudo que ocorreu na vida do rei Davi era a forma que Deus utilizou para aprová-lo e confirmá-lo para sempre. Então, se você examinar, falamos até um pouco lá hoje de manhã no retiro jovem, toda a pessoa ao longo da vida, no Velho Testamento e Novo, todos vão passar 3 princípios. Deus chama a pessoa. Ao ser chamado, ele vai passar um período de prova para ser aprovado. Esse período pode ser longo, breve, ou nem vai muito tempo que a pessoa já desiste. O tempo desse período de prova, ele é relacionado ao quanto Deus fará com a pessoa ou a igreja, ou quanto a pessoa vai ter o coração para Deus para ser aprovado. Passando essas fases, chega o momento que Deus declarará confirmado para sempre. Mas toda pessoa que é chamado, ele vem por amor ou por algum problema, ou ele serve a Deus. Mas se a pessoa então, ao ser chamado, ele realmente começar a renunciar a muita coisa e colocar o coração na visão de Deus, vai ocorrer que ele vai ter vitória nas batalhas, nas provas. Mas se a pessoa converte, mas ele continua só querendo Deus para as bênçãos, ele não suportará as provas e vai ser reprovado. Isso que ocorre com muitos. Então veja bem que Davi, ele é diferente de Saul. Saul não viveu a visão de Deus, não obedeceu e pereceu. Mas Davi, ele amou a Deus, defendeu Israel, sisudo na palavra, defendia a visão de Deus. Então o que Deus fez? Deus foi colocando condições para Davi suportar as provas. Uma das primeiras que Deus ajudou Davi foi Jonatas, que era filho de Saul, que deu para Davi a roupa real, o escudo, a espada, os aparatos de guerra, e defendia Davi. Então na hora que vinham as lutas, as primeiras lutas, Jonatas falava que Saul iria matá-lo e o caminho que era perigoso. Davi tinha a roupa real porque Jonatas passou para ele. Então onde ele ia, ele tinha a proteção real.
Então as lutas vinham, mas ele já estava preparado para enfrentá-las. Então assim é Deus. Se você viver a visão de Deus e amar, Deus vai dando condição de você vencer as batalhas. Nas roupas de Jonatas aponta: o Senhor nos ajuda a vencer o mundo tenebroso, nos dá a palavra revelada, que é a espada, nos aumenta a fé, a disposição de servi-lo. A luta virá, mas Deus já dá armas para vencer as batalhas. Então as primeiras batalhas e provas de Davi, ele venceu, torna rei. Mas aí vem mais batalha, e por isso que Deus providencia 37 valentes. Isso que é para nós hoje. Na realidade, os valentes hoje, a conversão, nada mais é que a forma que Deus tem para nos preparar, nos proteger e nos dar vitória nas provas que vêm. Por que Deus prova? Para nos ver triste? Não, é o que está lá em Números. Toda a prova é para mostrar o que somos para nós mesmos. Se ainda somos rebelde, triste, revoltado, ou cheio de ódio, ou guardamos mal dentro do coração. Então isso ocorre até nos casamentos. Muitas vezes a pessoa é crente e ele é provado ainda no casamento. Como? Deus vai trazer prova no casamento do crente para mostrar para a esposa e para o esposo que ele é ainda. Se ele ainda é nervoso, se a mulher só quer dinheiro, ou é crente mas só quer os benefícios das bênçãos, ou quer o marido igual escravo. Então tudo ocorre para mostrar. Se a pessoa não converter, acaba que é reprovado. Então ninguém está isento de prova, até pastor, pregador, quem seja, tem que ser aprovado. Então aqueles valentes de Davi foi na realidade nomes ungidos que ajudou Davi a vencer as provas. Veja bem, Davi não era rei, e de uma hora para outra, depois de 20 e tantos anos, não aparece de novo os gigantes, que ninguém sabia, mas eram filhos do gigante Golias, os 4 que voltaram e para matar Davi. Davi não venceu sozinho, foi os valentes de Davi que ajudou e matou a eles. Homens ungidos de Deus que ajudou Davi, o nome deles funcionou. Então aí Davi vence as provas, mas continuou as batalhas. Mais valentes, os 37 que eram os capitães, e eles venciam as batalhas, prevalecia, tinha bênçãos, conquistava. Davi não venceu sozinho, mas ele torna a geração de Jesus. Então quando passa todas as provas, Deus o confirma para sempre. Então assim é a visão. Deus chama e vai vir prova, mas toda prova que a pessoa vive a visão de Deus, Deus vai dar arma, condição para ele vencer, se ele manter fiel. Senão, Deus não tem como dar as armas para a pessoa vencer as batalhas, porque as provas é para mostrar o que somos e ser aperfeiçoado. Então veja que aqueles gigantes que vieram contra Davi foi para mostrar o que ele era ainda, o passado que aflorou, coisas que ocorreu, situações com os filhos, um irmão que matou o outro, guerra que foi feita sem a ordem de Deus, quer dizer, o censo que Deus não permitiu. Então aqueles gigantes vieram para atacar Davi, mas aí os valentes ajudaram. Veio a acusação, veio o ataque, mas ali Deus deu as armas para ele vencer, e venceu aquelas tentações, aquelas provas. Mas veio mais batalha. Então cada valente Deus usou para defender Davi, e também eles, e as provas vinham e eles eram abençoados. Então quando foi acabando as batalhas, o exército teve que se manter. Aí vieram os soldados da manutenção, que foi esses últimos que falavam, soldados da comunicação, soldados para ajudar um ao outro, soldados para manter sempre em atividade os guerreiros. Tudo isso já foi falado. As provas é para mostrar o que somos e nos aperfeiçoar. Todas as provas Deus dá condição de enfrentá-la para vencer, e a prova é para mostrar o que somos, e aí vence e é confirmado para sempre. Os valentes de Davi foram armas
para capacitar o exército de Davi para vencer as provas, para mostrar o que ainda tinha que aperfeiçoar e aprovar. Mas quando a pessoa não está na visão de Deus, as provas virão, ele não terá armas como enfrentar, ele não terá capacitação para enfrentar. Ele reclama, blasfema, desobedece, retroage. Alguns vão indo um tempo, depois não vai mais, e aí não é confirmado para sempre. Mas o interesse de Deus é confirmar todos para sempre. Isso só ocorre se apegar-se à visão de Deus, porque o compromisso de Deus é com a visão dele. Apegou-se à visão de Deus, ele providencia a condição de enfrentar as batalhas, dá armas, unção, capacitação. Ele não vai tirar a batalha da nossa frente. Tem cristão que ora: sai essa luta, sai esse mal da minha frente, meu Deus, que problema na família, meu Deus, que problema no emprego. A pessoa está sempre chorando para o problema sair. Na realidade, o problema é para ser enfrentado com as armas que Deus dá e para mostrar o que somos e sermos aperfeiçoados. Aí vai chegar o dia que as batalhas não virão mais, virão outras situações, mas é caminhar para o aperfeiçoamento, para confirmar para sempre. Então veja bem agora esses últimos nomes da mensagem, que é talvez os mais que menos é falado, mas são fundamentalmente importantes. Veja bem, falamos que algumas Bíblias estão na Araí, outros Paraí, mas existem os dois. Paraí, aquele que contagia os outros. O que é contagiar? Então a pessoa, ele faz com que os outros se animem, ou façam o que ele está fazendo, ele contagia as pessoas. Então veja bem, a pessoa está orando e ele recebe uma unção, ele está louvando, ele está recebendo uma revelação de Deus. Então, se a pessoa tem esta unção de contagiar os outros, ele começa a louvar ou cantar, ou ele começa a profetizar na igreja, ou adorar. De uma hora para outra está todo mundo no mesmo espírito. Isso aí é uma unção que Deus dá para a igreja. Pode ser a pessoa mais endurecida no meio do povo de Deus, que ele vai ser contagiado pela unção, pela palavra, pelo louvor. Então, mesmo que louvamos e pregamos, precisamos desta unção. Por quê? Porque aí as pessoas vão ficar naquele mesmo espírito de louvor, de palavra, de coração, como na igreja dos apóstolos. A alma e o coração do povo eram um só. Então esse soldado, ele era valente, mas aonde ele ia, ele começava a falar e contagiava todo mundo. E de uma hora para outra estava todo mundo pulando a Deus, adorando, falando das grandezas de Deus. Ele contagiava todos. Ele estava no comando de Davi, mas a unção estava nele. Paraí quer dizer o que contagia a todos. Então essa pessoa pode estar na escola, dentro de uma família, pode estar num banco, no supermercado, pode estar em algum lugar, em qualquer lugar, tem ônibus, em público. Se ele começar a engrandecer a Deus, aonde estiver ali, todos vão se contagiar. É coisa que não se vê em lugar nenhum ainda, mas lá existia isso. Então isso é preparação para a volta de Jesus. Então veja que esses últimos soldados são unções que não ocorrem hoje mais, mas na igreja primitiva ocorreu. No tempo de Davi com seus valentes ocorreu a unção de Paraí, o que contagia a todos, algo sobrenatural. Mas hoje em dia, se alguém louva ou está pulando ou adorando a Deus, vira escândalo. Não vou nessa igreja não, que lá está sapateando lá, parecendo que está no espiritismo. Já ouvi isso aqui várias vezes, pessoa criticando, nem volta mais. A pessoa pode estar na unção, mas está faltando a unção de Paraí, que é aquela que faz mesmo todos se contagiar, até o incrédulo se volta para a grandeza de Deus. E esse soldado tinha essa característica, que vamos orar hoje para que isso se cumpra em nosso meio. Então, na sequência, depois, veja bem, Igal, aquele que é a vingança, ou aquele que traz a vingança, ou aquele que é a justiça de Deus, em outras tradução. Então veja que Igal, ele trazia a justiça de Deus.
tudo que estava para resolver, tudo que estava pendente. Porque justiça, qual é o sinônimo de justiça? Dar a cada um o que é devido. É o conceito de justiça. Quando você fala, eu quero justiça, você vê o povo falar que faça justiça. Então dá a cada um o que lhe é devido. Isso que é o conceito de justiça. Então Igal, ele tinha a unção da justiça de Deus. Tudo que estava ocorrendo, se alguém devia, ou tinha que pagar, ou alguém merecia, ou alguém não merecia, ele trazia a justiça de Deus e resolvia qualquer pendência. E não tinha nada que ficava pendente. Resolvia e trazia a solução. Porque muitas coisas podem ocorrer lá no exército de Davi, que poderia tornar alguma injustiça, alguma situação. Até mesmo na partilha das cidades para os valentes, Igal que ajudou Davi a fazer aquela partilha igualitária e justa, ao ponto que todos ainda falavam, Davi é muito para nós. Ninguém reclamou, todo mundo declarou que era sobrando demais, podia dar para outros, porque essa unção estava nesse valente que ajudou Davi a fazer isso, uma partilha que transbordou para todos. E era um guerreiro, só que tinha essa unção. Então veja que essas partes finais dos valentes de Davi foi a concretização do reinado para confirmá-lo. Esses valentes finais foram aqueles que estabeleceram mesmo a parte final do reinado e confirmou para sempre. Aqueles que contagiavam todos, aqueles que faziam justiça igualitária sobre todos, e todos ficavam em harmonia. Veja outro nome, e assim vai seguindo. Outro aqui, Bani, que também é traduzido como aquele que ainda completa o que está faltando. É a mesma coisa da justiça. Se estiver faltando, ele vem completar. Só que Bani quer dizer completa transbordando. Se está faltando 10, ele fala, não, toma 20, toma 30, transborda. Não é o que Jesus falou? Quando a pessoa é semeador, Deus vai fazer a pessoa transbordar sem medidas, recalcada e transbordante. Então esse soldado, ele tinha essa ordem de Davi: vê se está faltando algo. Está faltando? Quanto está faltando? 10? Então dá 30 para ele. Sempre era assim. E era esse soldado que cuidava dessa questão. E aí o reinado se confirmou. Aí que houve harmonia. Aí que Deus operou mais ainda. Fala, Davi confirmado para sempre. Então os valentes foram a forma de ajudar a vencer as batalhas e as provas. Davi torna dentro do exército de Saul, e ele já tem a ajuda de Jonatas para vencer as primeiras provas. E assim Deus vai dando condição quando vive a visão de Deus, vence qualquer luta. Pode vir ataque, pode vir um mal, pode vir uma decadência, um problema. Davi quase morreu, esgotou, cansou, mas tinha valente já para ajudá-lo. Ele passou as provas e Deus deu graça. E aí vai chegando os valentes finais. Veja bem o outro. Aí Zeleque, aquele que fecha buracos ou fendas. Ou fendas quer dizer alguma coisa que está partida, algum buraquinho. Então esse soldado, ele realmente olhava as muralhas de Jerusalém, ele ia para todo local observar se tinha alguma brecha no exército, no fronte da batalha, em cada comando, que cada valente tinha 20 mil soldados à disposição. Então ele ia observar, na hora que formava o exército, se tinha alguma falha antes das batalhas, não deixava ir se tivesse alguma falha. Então assim é a igreja, vai evangelizar, vai ganhar alma, vai fazer a obra de Deus. Deus tem que ir falando, meu filho, ainda tem algo a ser aperfeiçoado nessa área da igreja. Então isso falta em nosso meio, e quando tem, não vai julgar as pessoas, vai ajudar, fechar as fendas, aquele que ainda está falho, para vencer as batalhas, evangelizar, prevalecer. Então esses últimos soldados, eles confirmaram mesmo a total proteção do exército
que não havia como inimigo entrar, nenhuma nação inimiga, confirmou para sempre, e a unidade deles. E já que os 37, ou menos um, que havia falecido, eram leais e organizados e unidos, e isso transmitia para todo o exército, e aí confirmou para sempre. E essa unção também é para nós. Veja outro, Ira já foi falado, que era Itrita, e Garebe. Veja Garebe, aquele que tira as asperezas, ou aquele que tira o que é áspero, aquilo que é torpe, ou aquilo que está em atrito, ou aquilo que é áspero. O que é uma coisa áspera? Áspera é algo ruim, algo que não está bom, algo que está ferindo. Então esse valente, ele observava a forma das pessoas falarem no exército, ou no comando de Israel, ou no meio do exército. Então, se ele notasse algo áspero um com o outro, ele não aceitava. Ele mandava mudar a palavra e adequar a palavra para ser abençoada, para a palavra ser tocante, e não uma palavra de confronto. Veja hoje quantas pessoas padecem na igreja, nos casamentos, nos noivados, nos empregos, qualquer coisa, a pessoa não está indo bem, já vem uma palavra áspera e acusa a pessoa. Então isso vai desgastando qualquer um. Se não resolver, vai trazer transtorno. Mas esse soldado não deixava isso ocorrer. Ele mandava corrigir a palavra, ele mandava mudar a palavra, porque há poder na palavra. Esse soldado, ele já tinha visão, a morte e a vida está no poder da língua. Então, na hora que tinha palavras que se percebia ásperas, ruins, ou de derrota, ele anulava ela, ou mandava a pessoa declarar uma outra palavra de bênção. Por quê? Porque senão vinha derrota, ou vinha lá na frente um sofrimento, ou até uma decepção. Essas últimas palavras, ou esses últimos valentes, eles foram fundamentais para concretizar o reinado de Davi. E você percebe que todos os nomes deles é o que é pregado hoje. Não é poder na palavra, a pessoa ser manso, dedicado, de comunhão. Isso tudo Paulo também pregou para a igreja apostólica. Os nomes dos valentes estão intrínsecos na doutrina dos apóstolos, e vai trazendo luz hoje. Mas Deus dá essas condições para vencer as provas. Toda a prova virá, toda a luta virá. Jesus foi tentado em tudo e foi aprovado. Toda pessoa que vive a visão de Deus, Deus dá a condição de enfrentar a luta. Ela não vai sair, mas enfrentá-la com vitória. Se não viver a visão de Deus, vem luta, passa um tempo, desanima, perece, retroage ou não vai adiante. Não tem jeito de escapar dos 3 níveis da palavra de Deus: chamado, prova e confirmado para sempre. Só é confirmado para sempre se tiver essa unção e passar por elas, e naquilo que elas resolvem. Se a pessoa é cristão, a palavra áspera está na vida dele muitos anos, ele está reprovado. É cristão casado xingando o cônjuge, é cristão noivo e falando palavrão, ou falando palavra torpe no emprego, está reprovado. Ou seja, não vai ser confirmado. Mas isso resolve se a pessoa ter o discernimento. Fala: meu Deus, eu tenho que estar na visão de Deus, estou passando essa prova, mas eu quero a condição de vencê-la, e Deus vai dando graça. E assim, para terminar, então chega o momento em que vai chegar aqui, falamos dos finais aqui de Garab, aquele que tira a aspereza. Aí chega em Urias, aquele que é fogo consumidor, fogo que destrói tudo, fogo que vê tudo, olhos de fogo. 37 por todos. O último, Urias, fogo consumidor. O que é esse fogo consumidor? O fogo que queima as obras. Toda obra de palha, feno e madeira para Deus não tem valor, só ouro, prata e pedra preciosa. Então esse soldado, ele observava as obras de todos os soldados,
Ele observava o que eles faziam para Davi, para o templo, para as muralhas de Jerusalém, para o exército. Ele observava, ele era um observador e que trazia o relatório para Davi. E ele já tinha ordem de jogar fora o que não prestava. Então, se ele observasse um soldado com uma obra feita, ele falava: soldado, capitão, o seu comando está fazendo uma obra de palha, está queimado, pode fazer de novo. E não é que eles aceitavam fazer de novo, não ficava emburrado. Hoje em dia qualquer coisa, a pessoa emburra: não, eu fiz e está bom, e quer levar com a barriga, mas Deus não aceita. Assim é muitas igrejas, faz a obra de Deus, palha, fina e madeira, vai ser tudo queimado. Tem que fazer o melhor para Deus todo dia. E aquele valente, ele era observador das obras. Ele observava como fabricava uma lança, que lá eles faziam tudo, as armas. Ele observava, punha à prova, falava: essa aqui não está brilhando bem, pode jogar fora, pode fazer outra. E tinha que fazer o melhor para Deus. Urias era esse soldado que era exímio observador do melhor para Deus. Então assim nós temos que ter isso. Todo dia falar: meu Deus, eu estou fazendo o melhor para Deus, estou dando sobra. Estou na igreja, eu vou o dia que sobrou tempo, ou estou dando o melhor? Senhor, tem tantas horas o dia à noite para orar, e tem dia que nem oro, estou dando migalha para Deus? E aí você não é aprovado nunca, não vai ser confirmado nunca. Então esses soldados, eles eram os 37 valentes, mas muitos não eram do fronte da batalha. Grande parte deles foi na manutenção do exército, para Davi ser aprovado, e eles também. Aí chega o dia que Deus olha para Davi, olha para Israel, olha para os valentes, olha para todos, os 40 anos, e fala: Davi foi aprovado. Dele pode nascer a linhagem do Salvador, confirmado para sempre. Jesus está voltando. Ele vai olhar para mim, para você, para os ministérios. Ele vai falar: aqueles não estão vivendo a minha visão, não tem como eu dar condição para eles vencer as tentações, as batalhas, vão perecer, porque Deus só dá condição para a visão. Como que Deus deu valente para Davi? Porque ele só queria ser rei? Não, porque o coração dele era agradar a Deus e trazer a glória de Deus para a terra, e para Jesus nascer na linhagem de Davi. Aí Deus deu condição para vencer toda a luta e batalha e tentação. Foi difícil mesmo. Deus não tirou as batalhas, Deus não tirou os gigantes da frente de Davi, teve que enfrentá-los, mas tinha as armas para enfrentar, e venceu. Tentação e prova é para mostrar o que somos e aperfeiçoar e adiante, e Deus dá vitória e bênção para a eternidade. Então assim completamos esta fase, que ainda é superficial, mas já dá uma visão mais clara que Deus quer a igreja gloriosa para a volta dele. Então você pode preparar ao longo da sua vida, sendo cristão, você pode ter certeza que você pode passar luta no seu casamento, na sua vida amorosa, sua vida íntima, no seu emprego, dentro da igreja, no pastorado, como obreiro, em qualquer área. Ninguém está isento. Ninguém vai ficar imune a batalhas para Deus provar e mostrar o que somos. A diferença de vitória é se a pessoa viver a visão de Deus, terá a arma de enfrentar a questão e vencer. Mas quando é casal, se um não quer, o que vai ocorrer com o outro? Pode perecer, pode não ser aprovado. E aí só Deus pode saber o que vai ocorrer. Mas isso que ocorre mesmo, não tem como escapar. Se o casal, um está passando a luta e ele está com as armas de Deus, o que vai ocorrer com o outro? A arma não foi dada para outro? Vai ocorrer alguma coisa, mas uma coisa vai ocorrer: Deus não vai permitir derrota da sua obra. Ele vai operar o plano dele com os fiéis, porque a salvação é individual. Assim também, se você tem um filho e o filho não quer, você vai ficar com a pessoa no erro? Não, você tem que viver a visão de Deus. Aí que então muitos fracassam. Por isso que Jesus falou: quem é minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão? Que faz a vontade de Deus. Jesus falou
Se não largar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Mas deixa eu despedir do pai e da mãe, deixa os mortos enterrar os mortos e vem e segue-me. Jesus declarou tudo isso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam apavoradas com o evangelho. Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Ou você acha que ele veio trazer só tudo sombra e água fresca? Não, ele veio trazer espada, divisão. Agora daqui para frente estarão dois divididos por minha causa, a menos que esteja na mesma visão, aí se une. Então Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada mesmo, cortar. É o que ele falou. Ou é outro evangelho que pregamos? Ou eu estou mentindo? Ele veio trazer só harmonia, ele veio trazer espada? Está nas escrituras, não tem jeito de mudar. Ele quer um povo segundo o seu coração. Aí muitos vão falar: não, então eu não quero espada de Jesus, não, eu quero ficar com os meus, mesmo que estão errados. Vai tu para o inferno. Não há outra forma de explicar porque muitos são condenados. Porque não querem a visão de Deus. A visão de Deus, ela é o principal. Doa quem doer, tem que ser cumprida para a eternidade. Ou você acha que lá no céu vai ter casamento, vai ter sexo? Não, lá é igual ao anjo de Deus. Aqui é terra ainda. Tem coisas lá na eternidade que não tem aqui. Aqui é só mesmo passageiro, e a pessoa se apega a isso, e por isso fica preso. Mas se a pessoa fala: não, eu quero é a visão de Deus, então ele dá arma para vencer as provas e adiante. A mensagem dos valentes de Davi, ela é muito dura, ela é confrontante, e muitas igrejas não aceitam, não quer só as bênçãos para a terra. Aí vai tornar os mais miseráveis da terra, e não serve para Jesus, porque para ele voltar temos que ser confirmados para sempre. Por isso que é um atraso da volta de Cristo. A própria igreja é o atraso, por não querer a visão de Deus. Mas nos últimos tempos ele está levantando em muitos locais um povo que ama a visão dele. Então essa é a palavra final, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, completamos hoje, ó Pai, a esta fase da Igreja Gloriosa. Pai amado, é uma das fases que mais temos, ó Pai, sido confrontados para compreender porquê das lutas, das batalhas e tentações que surgem de todo lado. Mas tu mesmo falou: meu filho, é chamado, mas tem que ser provado e aprovado em várias etapas ao longo da vida. Mas eu dou a condição para vencer. Não tirarei a luta diante de vós, mas darei as condições de enfrentar. Ó Deus amado, e as condições só vêm se amarmos a visão de Deus. Fora da visão de Deus não há como ele ajudar, e a pessoa tem o chamado, logo desiste, logo perece, logo sucumbe, logo não quer mais nada. Mas Deus tem que confirmar um povo fiel. Davi, ao longo da vida, foi provado de várias maneiras, mas Deus foi dando condição, ao ponto de levantar até novos gigantes que nasceram lá do gigante Golias, que ninguém percebia que era filho deles, e vieram depois de 20 e tantos anos para matar Davi. Uma guerra, uma luta, que Davi não tinha nem força de lutar mais, cansou, quase pereceu, quase morreu. Que luta que ele enfrentou, mas Deus tinha dado já armas, que eram os valentes que vieram ajudá-lo. Ó Deus amado, e venceu as batalhas. Mas ao longo do tempo as batalhas continuaram, as lutas, as dificuldades, harmonizar o exército, manter o exército unido, manter o exército de prontidão, para manter as fronteiras que Deus deu para Abraão, até confirmar para sempre o reinado, para ser a linhagem de Jesus. E assim, tudo Deus deu vitória, ainda que eram homens imperfeitos, mas Deus usa os imperfeitos para mostrar a sua glória. Pai, nos ajuda e adiante, Pai, dia após dia, ainda que haja luta, batalha, dificuldade, ainda que haja situações adversas, mas queremos é a visão de Deus, queremos é o propósito de Deus, queremos é o que vem de Deus, queremos aquilo que é aprovado por Deus. Fora disso, não aceitamos, não queremos e não
jamais pegaremos. Só aceitamos, ó Pai, o que vem do alto céu, da aprovação de Deus, do que é do Senhor, do que é do Deus eterno. Louvado o nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, opere, portanto, no dia de hoje. Completamos esta fase, Pai, e terminamos este mês, e agradecemos o termo deste mês, e já consagramos o mês de março para ricas e copiosas vitórias, bênçãos abundantes, bênçãos tremendas, bênçãos sobrenaturais. Nos perdoa, Pai, nos purifica, nos renova, nos lava com teu sangue, nos ajuda a te servir com amor e alegria, nos ajuda a te buscar de todo o coração, nos ajuda, Pai, a fazer o que tu manda, o que tu pede, nos ajuda, Pai, a fazer a tua obra momento após momento, dependendo de ti, esperando a tua misericórdia, aguardando a tua graça, aguardando do teu amor, da tua presença. Senhor, nos dê graça dia após dia para cumprir a tua ordem santa. Abundante vitória para todos nesta noite. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.